Olá, aqui é o Luiz Vicente. Você está prestes a assistir um trecho da nossa mentoria 959, que acontece na nossa página do Instagram todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9h59 da manhã, onde eu respondo perguntas da minha audiência. Eu ajudo elas a poder alavancarem seus negócios com essa metodologia de análise de perfil comportamental DISC. Obrigado por você assistir, por você estar aqui nesse momento. E agora, eu tenho um recadinho muito importante para você, presta bastante atenção. Se você ainda não nos segue no Instagram, nos siga agora, participe ao vivo. E enquanto isso, fique agora com os melhores momentos da nossa mentoria 959. Bom, eu fiz o curso, né, de analista comportamental com o Luiz Vicente e foi bem na época da pandemia do ano passado e eu amei esse curso, porque está me servindo muito, né, na minha área profissional, porque eu sou psicóloga já há 25 anos e fui funcionária pública, hoje aposentada aí, trabalhando 110% com a psicologia. E eu amei esse curso, né? Essa formação em analista comportamental, principalmente através do Luiz Vicente, porque ele é uma pessoa bastante acessível. Né? E então, essa formação, ela veio me ajudar muito como uma ferramenta no meu consultório. Hoje eu tenho consultório. Estou me lançando agora, Luiz Vicente, é já a perguntinha que eu vou fazer para você. Teu Pode falar. consultório fica onde? Aqui em Fortaleza, Fortaleza. pronto, Fortaleza, Ceará, né? Boa. Pronto. Eu já apliquei em alguns clientes, pacientes, né? Essa ferramenta e eles amaram. E isso facilita muito para mim. Se bem, na psicologia nós temos outras ferramentas, personalidade, mas eu gostei muito dessa, entendeu? Também, porque ela só é vista mais pelo pessoal do RH. Isso. Né? O pessoal do RH conhece, mas psicólogos clínicos que trabalham geralmente nos consultórios, pouco é conhecido. Entendeu? E eu vejo muito importante isso, e principalmente na escola para orientação vocacional, com os adolescentes. Eu até já conversei com você sobre isso. Só que veio a pandemia, na pandemia eu estava me preparando para me lançar na escola com essa Para tu usar ferramenta. na área vocacional, no caso. Exatamente. Principalmente com o pessoal do nono ano, né? Que vai entrar fazer o vestibular, né? O Enem. E às vezes eles não sabem que rumo tomar, entendeu? É Muitos verdade. adolescentes não sabem, né? Muitos adultos, e que dirá os adolescentes. Tem adultos exatamente porque não houve essa preparação de saber quem é você, né? Quais são seus pontos fortes, pontos fracos. E essa ferramenta eu achei fantástica, entendeu? Porque são 27 páginas, né? O O, completo, né? 27 o páginas. completo. Então, eu achei maravilhoso. E agora eu quero me lançar em empresas. É essa pergunta que eu quero fazer para você, que eu ainda não sei. Como lançar, sem ser só o RH, a trabalhar, fazer uma proposta para a empresa, para trabalhar aqueles colaboradores que estejam insatisfeitos, tá entendendo? Entendi. Que estejam, que tem aquela rotatividade, aquela empresa que tem muita rotatividade de funcionários, de E é um colaboradores, desperdício entendeu? muito grande para a empresa, né? Com despesa. Eu Isso. tenho Carissa aqui, que ela é nossa aluna trabalhando na contabilidade, acho que ela bem sabe o quanto custa a demissão de um colaborador dentro da empresa, né? O custo que é para você preparar ele e automaticamente, às vezes, se não for uma pessoa certa naquela função, naquele cargo ali, né, que ele vai exercer, o quanto isso é gasto para a empresa e preparar uma nova pessoa, né? Começar tudo do zero. O gasto é muito grande. Então, tua dúvida é como de repente chegar no mundo empresarial com o DISC sem Isso. focar no recrutamento e seleção. Seria isso? É. Tranquilo. Porque existe já o recrutamento. Toda empresa tem um setor de recrutamento e seleção. Mas, assim, eles empregam, geralmente quando tem psicólogos, eles empregam testes psicotécnicos, né? Assim, psicológicos, como tem alguns testes e as dinâmicas que nós usamos para selecionar, mas eu queria inovar, uma outra forma de adentrar, tá entendendo? Acaba que a gente só pegando as pessoas, os colaboradores, né? Mas os líderes, porque a gente só vai modificar alguma coisa dentro da empresa, algum conflito, se trabalhar primeiramente em cima.
Você não acha? O É, que que você acha? é o que eu digo, o efeito cascata, de cima para baixo. Pronto, Não tem como. Se você não fizer o efeito cascata, a probabilidade de pronto, você fazer um bom trabalho e ele ser destruído em dias é muito grande, né? pronto. Às vezes o gestor, ele diz assim, eu já sei, eu já conheço, eu não preciso vivenciar o processo, mas meus colaboradores precisam. Só que muitas vezes o problema está com ele, né? Pronto. Ele tem o poder na mão, vamos dizer assim, né? Então, por mais que o colaborador ele entenda que precisa melhorar, precisa mudar, precisa se qualificar, se o gestor não abrir esse espaço para que ele possa realmente mostrar os seus talentos, mostrar suas qualidades, suas competências, de nada adianta o outro profissional do outro lado ajudar, né? E é o que a gente vê muito nas organizações. Às vezes você vai fechar com um gestor, ele fecha para, de repente, para os gerentes, para o chão de fábrica ali, para o salário administrativo, mas é como se ele eu não quero me expor, não quero... Eu já vi casos, inclusive, de alunos falar para mim assim, Luiz, eu fechei com a empresa, mas o gestor, ele não quer fazer. Para ele é como se ele já soubesse. Ele quer, mas ele quer que eu faça só com ele, vamos dizer assim. Ele não quer se expor. E a gente vê a Pronto. fragilidade aí já de imediato, né? Pronto. E mostrar para um colaborador que você também estuda, que você também aprende, que você também quer se desenvolver para dar o melhor para ele, isso mostra muitas vezes muitas qualidades. Mostra que você está ali também aprendendo, que você está ali junto, que você também se ajuda para poder ajudar eles também. Você também está se qualificando. Mas vamos lá, deixa eu ir por partes aqui. Né? Você falou da psicologia. Poucos psicólogos utilizam realmente o DISC. Até porque também, Sheila, você como psicóloga, o Conselho Regional de Psicologia, como a metodologia DISC, né, ela não foi criada pelo conselho, né, eles não validam o DISC. Para eles, exemplo, o DISC, o psicólogo em si, como psicólogo, ele não pode aplicar o DISC como psicólogo dizendo que é da psicologia. Exemplo, eu tenho centenas de psicólogos na turma, tenho até inclusive psicólogos que têm mestrado, mas eles aplicam o DISC, né, dentro de como se fosse uma consultoria, como se fosse uma mentoria, como se fosse um coach, mas não como psicólogo, para não prejudicar o trabalho deles. Como tem alguns leigos também, a gente vê que você é uma pessoa assim, muito experiente no sentido de dizer assim, poxa, Luiz, eu sou uma pessoa não tem nada, eu não estou ainda presa quando eu fiz a formação com o psicólogo, que às vezes ele só pode fazer aquilo ali regrado e tal. Você tem justamente esse entendimento que o mercado mudou. A gente precisa estar antenado com o que o mercado está precisando, porque senão a gente fica retrô. A gente fica lá, voltado às vezes preso. Por exemplo, eu já vi alguns psicólogos falar assim, Luiz, eu odeio o coach, porque o coach faz trabalho da psicologia. E se você for estudar a metodologia, você vê que o coach que faz esse tipo de coisa, isso é totalmente errado, não é para fazer isso. Porém, automaticamente, se acontece isso, é porque é um mau profissional que está no mercado e tem que ser eliminado, tem que ser realmente exposto mesmo. Porque a gente sabe que em qualquer profissão existe pilantras, existe gente erradas, né? Sempre vai existir. Mas você não pode olhar isso como um todo. Você tem que saber filtrar isso. Eu até sofro, inclusive, alguns hates quando eu estou fazendo lançamentos de psicólogo, pessoas que vêm reclamar. Mas você não é psicólogo para estar falando de análise DISC. Eu fiz isso desde quando a análise DISC é do psicólogo. Ele não entra na área da psicologia. É outra área de trabalho, é outra área. O DISC não é para trabalhar patologias, ele não vai mensurar lá a personalidade, ele não vai mensurar o seu dom. O DISC não vai fazer isso. Ele não vai dizer se você, de repente, é inteligente, se você não é, se você tem um QI mais alto. O DISC não faz isso. Existem os testes psicológicos, existem outros testes que você, inclusive, aplica, né, para os seus clientes. Eu tenho, inclusive, psicólogos organizacionais que utilizam teste psicológico e também o DISC na parte de recrutamento e seleção, para eles validarem. E ele diz, Luiz, é muito bom quando a gente aplica os dois, porque um valida o outro. A gente vê realmente que as coisas batem, e isso nos ajuda a ter uma assertividade maior na hora da contratação. Então, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria ver contigo, aí eu queria te perguntar para poder te entender melhor, para poder te ajudar lá na frente, tá? Quando você fala assim, Luiz, eu tenho um consultório. Ok, esse consultório hoje você só atende presencial, atende também online, e qual é o teu público que vai para esse consultório? Qual é esse teu público-alvo? Bom, eu atendo online e também atendo presencial para aquelas pessoas que não se sentem à vontade em casa, né? Tem isso também, né? Uhum. Em casa tem marido, às vezes tem filho. Cachorro tá? passando, menino gritando. Aí eles preferem ir para o consultório com toda a segurança que a gente tem. Eu atendo alguns, mas são poucos. Certo. A maioria hoje está sendo online. E quem é esse público? Diz aí. Meu público, geralmente, são funcionários públicos, a lei da atração, né?
É Eu sua fui expertise, né? funcionária, Sua expertise. Você sabe tudo que os caras passam ali. aí são funcionários, mas eu atendo muitas pessoas fora desse nicho. Embora 80% são pessoas insatisfeitas, né? No Então, trabalho, no seu embora trabalho. sendo concursado, a gente sabe que ele não vai chegar e simplesmente pedir demissão. Principalmente, E me tira uma dúvida. principalmente. Quando você fala, exemplo, sair desse nicho para você ir para um novo nicho, porque não deixa de ser um novo nicho, porque é diferente, exemplo, a pessoa que é concursado, concurso público, a forma dele trabalhar, a forma dele agir, né? Exemplo, as dores podem ser as mesmas em alguns momentos, mas existem algumas diferenciações entre eles. Quando você vai para o mundo organizacional, você tem toda expertise como concursada de concurso público, toda expertise no sentido de saber dores, conflitos de colaboradores, rinhas entre colaboradores, pouca produtividade. Então você tem algumas expertises nesse sentido que isso não muda entre eles, né? Porém, às vezes a dor de um colaborador de simplesmente chutar o pau da barraca, dizer que ele não quer mais estar naquela empresa e quer fazer uma transição, quer mudar, é uma coisa. O cara que é concursado, que passou lá, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 anos estudando, tá ali há 5, 10, 15 anos e sabe que para ele pedir para sair é um pouco mais complicado, então meio que ele tem que dizer o seguinte, olha, eu preciso entender melhor para minimizar as dores que eu estou sentindo aqui, porque sair é mais complicado. Pelo menos assim, é o meu ponto de vista aqui do outro lado, tá, Sheila? Me corrija se eu estiver errado. Eu vejo por esse lado aí. Então, o que é que acontece? Quando você chega nesse mundo organizacional, o que você tem que focar, principalmente, para poder atrair os gestores, que você tem uma ferramenta, você não quer oferecer para recrutamento e seleção, não é seu foco. Mas, ou seja, olha, eu tenho um material, eu tenho um conteúdo que ele pode te ajudar a você diminuir esse turnover na sua empresa, essa rotatividade, que só te gera gastos. Eu tenho uma empresa aqui na cidade onde eu moro, que tem hoje quase 100 colaboradores, pelo menos até o ano passado, que eles demoram em torno de 1 ano a 2 meses para que ele treine o colaborador, para que ele esteja 100% preparado de estar dentro da empresa. E eles veem muito colaboradores que passam 6 meses, 8 meses, chega até 1 ano e simplesmente pedem desligamento. Então, imagina toda a perca que eles tiveram de treinamento, que ele já teve, começar um novo recrutamento e seleção, para começar um treinamento do zero. Então, o desgaste é muito grande para o líder, para o colaborador e para aquela carteira que está ali disponível naquele momento, né? Porque diz assim, ó, Luiz, na hora que a pessoa chega, ele chega às mil maravilhas, tudo bem, tudo tranquilo, precisando do emprego, mas com o passar do tempo, se ele não tiver realmente o comportamento adequado para aquela vaga, ele vai se frustrar. E a primeira oportunidade que ele tiver, pode ser até para ganhar um pouco menos, ele vai embora. E daí, foi que eu conversei com eles na época, eu falei, cara, faz a avaliação comportamental com todos os colaboradores. Você não tem aqui alguns gerentes que é separado por grupos? Ele disse, sim. Então, ou seja, então vamos dizer que cada gerente aqui tem em torno de 10 a 12 pessoas, não é isso? Ele disse, então pega o gerente, pega o perfil comportamental do gerente e pega o perfil comportamental daquele grupo e vê se aquele grupo ele está alinhado com o gerente. E isso tu faz com todos eles. Para quê? Porque se aquele grupo ali, a maioria vamos dizer que é um dominante, que é um influente. Então a nova pessoa que vai chegar, ela precisa ter aquelas características de comportamentos daquele grupo. Para quê? Para ela se integrar mais, para ela se entregar mais com o gerente. E com isso você ter mais assertividade. E isso caiu drasticamente em 6 meses depois, o índice de pessoas pedindo desligamento da empresa. Então foi incrível esse trabalho que ele fez. Que pra gente que está de fora é muito simples. Então não adiantava chegar para ele, simplesmente falar para ele que ia fazer recrutamento e seleção. É porque não era a ideia. Mas era já de imediato, já fazer um trabalho para que ele pudesse, inclusive depois, lá na frente, ou ele contratar uma pessoa para a área de RH para isso, que apesar que ele tinha uma empresa externa, que era uma psicóloga externa, mas ele tem mais assertividade na contratação. Ele, inclusive, pegou um líder geral e colocou ele para fazer o curso e ele comprou o software, o sistema, para poder usar dentro da empresa, justamente para ele poder ficar girando esse material. O que eu quero te dizer com isso? Foca na empresa quais são as dificuldades que ela tem, quais são as dores que ela tem. E tu não chega para ela falando que tu tem um DISC, porque se tu fala que tu tem um DISC, ele começa a comparar. Ah, meu RH aqui já faz. Ah, eu já tenho um fulano que conhece. Ah, eu já ouvi falar. Ah, mas o DISC é muito caro. Ah, mas o que é esse DISC? Então, meio que a mente dele vai gerar vários gatilhos de raciocinar e ele vai tentar achar, muitas vezes, complicações para não querer te contratar. Mas quando tu fala para ele que você tem a solução para o que ele está precisando e você já chega para ele, já mostra o que você tem como solução, que é o quê? A transformação que ele vai ter com o que você vai ensinar para ele que eu falo para a empresa, né? O que você vai passar para ela. Ele já começa a querer te ouvir. Aí sempre eu falo, olha, vamos dizer que tu queres falar comigo na minha
empresa. E aí, vamos dizer que você vai falar por telefone ou vai mandar um e-mail e vai dizer, olha, Luiz, meu nome é Sheila, eu sou aqui de Fortaleza, trabalho na área de psicologia, sou formada também, vamos dizer, em coaching, são suas formações, e eu gostaria de, se você tivesse 10, 15 minutinhos, para que eu pudesse, ou de forma presencial, ou de forma online, marcar uma reunião pelo Zoom, para que eu possa te mostrar um pouco do que eu posso te ajudar dentro da tua empresa. Então, antes mesmo de você fazer isso, é importante você já ter ideia como é essa empresa, quantos colaboradores ele tem, onde ele reside, se você já conhece alguém que trabalha lá, ou se você, de repente, já sabe algumas dificuldades que eles têm, porque isso te ajuda a já levar a solução. Esse é um jeito de você ir até ele, que é o modelo tradicional que o mercado faz. Geralmente, um consultor, às vezes, pega uma pessoa que trabalha com comissionamentos, de vendas, ganhos por comissionamentos, ou coloca um telemarketing, e aí eles começam a pegar, de repente, um banco de dados das empresas daquela cidade, e eles começam a entrar em contato. Às vezes pega o e-mail, aí manda um portfólio, às vezes entra em contato, tenta marcar uma reunião. Só que esse modelo tradicional, na mente do empresário, ele já está dizendo o seguinte, lá vem venda. Você pode ter o melhor conteúdo do mundo, mas às vezes ele já fica meio que travado. Ele já começa a botar desculpa, que está corrido, que ligue para ele amanhã, semana que vem, que ele acabou de fazer um trabalho com um consultor. Ele arruma a mínima desculpa. Faz parte, isso acontece. Então, qual é o modelo que você pode fazer? Eu até falei sobre isso na sexta-feira, se não me falha a memória, com o Elci. Eu acho que eu dei uns toques também, acho que para Anderson ontem também sobre isso na mentoria com o Anderson. E qual a sacada que você pode usar aí? Pega tuas redes. Hoje como é que tu alimenta tuas redes sociais? Tu coloca algum conteúdo lá? Tá parado? Como é que tá tuas redes sociais hoje? Bom, todos os dias eu posto, mas é mais em relação à minha área, da psicologia. E por quê? E você falou para mim que você atende esse pessoal dos servidores públicos, né? Que no caso, que estão ainda na ativa, seria isso? Esses que você atende hoje, atualmente? Existe algum motivo que você gostaria de fazer essa mudança ou você queria ficar com os dois? O que é que tu pensa para isso? Não é que eu vá mudar, eu apenas quero... Eu sei que o nosso CRP tem esses entraves, né? E acabam nos limitando. Isso. E eu sofro com isso, certo? Porque ele vem sabendo o que você vai fazer com ele, praticamente, muitas vezes. Mas, assim, na empresa, eu vou como consultora, né? Para que eu possa detectar, como você falou aí, isso. né? Você já me deu várias dicas muito legais. Mas, assim, eu estava pensando exatamente isso. E como consultora, né? Isso, você não pode ir como psicóloga. Como consultora, porque, inclusive, eu tenho que falar com as colegas. Como analista também, você pode ir como analista. Geralmente, como analista. Tu tens formação em coaching, né, Sheila? Tenho. Porque o que acontece? Em termos de conteúdo, metodologia, ferramentas, tu tem um conjunto completo. Então, quando você chega realmente numa empresa, uma forma de você atrair elas para poder começar a te procurar é você chegar nas suas redes sociais de forma consistente, gerar os conteúdos que vai transformar a empresa. Exemplo, Luiz, eu quero atingir o empresário para que ele entenda que ele precisa trabalhar o colaborador para que ele tenha mais produtividade, para que ele venda mais, para que ele tenha mais colaboradores satisfeitos, que ele tenha clientes satisfeitos. E eu sei que a ferramenta de análise comportamental pode ajudar nisso. Então, se tu chega nas tuas redes sociais e tu pega, exemplo, vamos dizer, os últimos 10 clientes que tu atendeu na área de servidora pública, tenta lembrar, não sei se deve ter alguma anotação, alguma coisa, tenta verificar 10 dores que essas pessoas mais te procuraram nos últimos tempos. Quais eram as dificuldades que eles mais tinham nos últimos tempos? Tenta ver se essas dificuldades, se o mundo privado, né, para quem é do privado, que são muito próximos, ou quase a mesma coisa, se eles também teriam essas dificuldades. Tenta ver quais as soluções para cada uma dessas dificuldades você poderia dar. Seja uma dica, seja uma orientação, seja uma consultoria de 2 minutinhos, uma sacada rápida que tu poderia dar. Fazendo isso, tu pode chegar, você, se for o caso, se você quiser, ou contratar um estagiário, ou contratar um freelancer, pega uma pessoa que seja boa nessa parte do digital, na parte de criar artes, tá? Isso tem dezenas de pessoas precisando no mercado. Eu não sei se você tem CNPJ, mas se você tem CNPJ, tem a parte de estágio. Toda localidade tem a parte de estágio, que você paga, vamos dizer lá, R$300, R$400, ou até mesmo como bolsa. Você só dá, de repente, ajuda de custo. Para que você pegue uma pessoa, um estagiário que está na graduação, que ele precisa comprovar que ele fez estágio, para que, de repente, possa te auxiliar a criar esses materiais. Então, vamos dizer que uma pessoa foi lá e te procurou porque ele estava com dificuldade de relacionamento com os colegas no trabalho. Ele tinha que estar lá trabalhando 6 horas por dia como funcionário público e ele
tem dificuldades de relacionamento. Eu tenho certeza que você soube na hora como trabalhar, ajudar ele nesse sentido. Então, se tu pudesse chegar e dar 2 dicas rápidas, como melhorar o meu relacionamento dentro da minha empresa, como melhorar o meu relacionamento com meus colegas de trabalho, 2 dicas preciosas, 2 dicas que ninguém nunca te contou sobre como melhorar o seu relacionamento interpessoal. Aí tu pega isso, aí pega um estagiáriozinho desse, se você não quiser fazer, se você não quiser parar para fazer isso, ou vai lá no Canvas, tem vários vídeos ensinando no Canvas, tu pega e bota um bannerzinho com esse nome. Aí, quer saber mais? Passe para o lado. Ou vá no feed. E aí tu diz 2 dicasinhas. Olha, primeira dica, você precisa conhecer o seu perfil comportamental. Você precisa conhecer quais são as suas características que mais te envolvem. Você tem que entender que pessoas são diferentes. Você tem que entender que a sua forma de enxergar o meio no seu trabalho é diferente, às vezes, da forma que o seu colega enxerga. E por que isso acontece? Porque nós somos seres diferentes. Olha a sacada que tu já deu aí, de repente, em 5, 6 linhas. Segunda dica, você já parou para pensar que as pessoas, de alguma forma, elas também podem ter também os mesmos problemas que você tem? Então, será que você se culpar, será que isso de alguma forma não está só te martirizando? Será que se você chamar para conversar, não seria uma solução para acabar esse conflito? Já que quando existe um conflito é porque alguém está levando prejuízo. Você percebe que se você tiver um conflito com um amigo, de colega de trabalho, que muitas vezes você convive mais com ele do que até mesmo um familiar, onde se você não soluciona esse conflito, isso vai gerando uma bola de neve, vai vir um novo conflito, daqui a pouco vem outro conflito, e você às vezes nem sabe por que o outro, de repente, você o odeia, ou por que o outro te odeia. Será que é verdade você achar que fulano não vai com a sua cara só porque você acha que ele não vai com a sua cara? Então, veja a quantidade de informações que você pode dar. Você fazendo isso, você vai estar gerando conteúdo de extremo valor para a sua audiência. E você gerando esse conteúdo de extremo valor, Luiz, eu queria também colocar no YouTube. Eu não tenho YouTube. Chega lá, cria. O analista Sheila Rabelo, o coach Sheila Rabelo, o psicólogo Sheila Rabelo. Ou seja, cria um YouTube e joga esses conteúdos lá. Isso é o que a gente chama o seguinte, é gerar conteúdo de extremo valor para sua audiência. É você sair do modelo tradicional, que a gente conhece, que é o quê? Eu vou lá bater a porta do empresário, pedindo a ele para que ele me contrate. E eu bato a porta de um. Ou, quando ele bater a porta, é o quê? Entrar em contato, seja por e-mail, seja por telefone, seja lá presencialmente, seja mandar uma carta, mandar um portfólio, botar na sua televisão, você vai até ele, tá? Tu bate a porta. Oi, tudo bem? Meu nome é Sheila, eu sou analista comportamental, consultora, coach, psicóloga, e eu tenho uma ferramenta que vai te ajudar a diminuir a rotatividade da tua empresa. Você quer me contratar? Aí, não, nesse momento não quero tal. Aí tu vai para outra porta. Aí tu vai para vários. Pode ser que um chegue lá e diga, poxa, eu quero, estou precisando, vem cá, entra aí, vamos conversar. Ou seja, esse é o modelo tradicional. É o que a gente chama de marketing da esperança. Eu divulgo na esperança que alguém vá lá e me contrate. É igual a gente dizer assim, no modelo popular, olha, é igual dizer assim, vou chegar ali numa festa e tem várias mulheres naquela festa. E eu vou ver se eu pego alguém hoje, vou querer pegar alguém hoje. Aí eu vou lá e aí, tu quer falar comigo? Olha, e aí, tu quer ficar comigo? Ei, tu quer ficar comigo? Pode aparecer uma doida que vai aceitar. Mas, ou seja, eu vou divulgar na esperança que eu vou conseguir algo. Então, muitas vezes, os profissionais liberais, eles no modelo tradicional, eles usam muito esse método. Eles chegam nas redes sociais e eles bombardeiam nas redes sociais que ele está com espaço, que ele está fechando o processo, que ele tem vaga em aberto, que ele cobra X, que contrate ele, que ele vai fazer isso. E as pessoas, quando chegam lá, elas só veem vendas. Venda o tempo todo. E isso é chato, porque de outra vez eu não vou estar olhando mais aquela rede social, eu vou passar para frente. Porque às vezes a gente vai para a rede social para ver o quê? Primeira coisa, informação. E se você olhar, a cada 10 pessoas que você passa e está no ambiente, 9 está com o celular na mão, tem um celular. Ou até mesmo os 10. Você chega no aeroporto, você vê aqueles banners, aqueles outdoor, onde é que estão as pessoas? Olhando o celular. Então, o tempo todo a gente está com o celular na nossa mão. O tempo todo. Então, se você chega nas suas redes sociais e você posta esses conteúdos, a probabilidade das pessoas que estão lá visualizando, estão passando ali e vendo, ou elas são colaboradoras, ou elas estão desempregadas, ou elas são donas de negócios. Faz sentido? Então, elas vendo esse conteúdo, ou elas vão se identificar, ou elas vão ver que elas já vivenciaram isso, ou elas querem, de repente, ver que elas podem estar vivenciando isso, ou conhecer pessoas
pessoas que vivenciam isso. Faz sentido para você? Então, isso é o que a gente chama de forma orgânica. Você fazendo isso de forma orgânica, isso a gente fala o seguinte, você vai ter um tempo de maturação para que as pessoas comecem a te acompanhar, comecem a te seguir e automaticamente começar a te procurar. Isso não te impede também de você fazer propostas. E uma coisa que eu também te indico, lá na formação, no último módulo, no materiais adicionais, tem dois modelos de propostas para você enviar também para empresas. Caso a empresa te peça uma proposta, tu tem como pegar lá e modelar ela. Eu vou até atualizar, porque eu tô com uma mais atualizada aqui, recente, de, sei lá, 15 dias atrás, que eu acho que vai te ajudar bastante também, porque vai ter um momento que você vai precisar. Então, se você quer atender os empresários nessa vibe, nessa linha, não de recrutamento e seleção, trabalhe as dores que aquela empresa tem por não ter, de repente, o teu trabalho lá junto com eles. Aí, quando tu faz isso, tu vai chamar a atenção deles, entendeu? Aí tu pode, de repente, marcar um workshop, marcar uma palestra, marcar um webinário, chegar na tua cidade, pega lá um espaço que tem um auditório, tu pode agendar lá, de repente, palestra, como diminuir a rotatividade dos seus colaboradores. 100% gratuito, um quilo de alimento não perecível para a associação tal de dependentes químicos, sei lá. Alguma coisa que você gostaria de ajudar. E você divulga isso. Pega às vezes R$100, R$200, vai no teu Instagram e impulsiona. Só para Fortaleza ali, para tua região. Pessoas daquela área que se interessam vai estar lá, querer participar. Ah, Luiz, mas hoje presencial não dá. Faz isso no Instagram. Pega uma semana de intervalo, 8 dias, ou YouTube, e faz a divulgação. Pessoal, na próxima quinta-feira, às 20 horas, eu vou estar ao vivo aqui no meu Instagram e eu vou dar 5 dicas de como você diminuir a rotatividade dos colaboradores dentro da sua empresa. Eu vou te dar 5 dicas para você aumentar a produtividade nas suas vendas. Eu vou te dar 5 dicas, 3 dicas para você diminuir o estresse entre colaboradores ou diminuir os conflitos internos dentro da sua empresa. Você pode simplesmente ir lá na formação avançada, pegar o PPT que está lá do DISC e dar aquela aulinha de como se constrói o comportamento humano. Como é que se constrói esse comportamento humano? Por que pessoas são mais dominantes? Por que pessoas são mais influentes? E você simplesmente faz a analogia entre o perfil dominante e o perfil dominante dentro da empresa. Como é o perfil dominante dentro da empresa? Porque ele tem muitos conflitos com os outros colegas. Porque às vezes ele é muito rápido, ele é muito direto, ele é muito objetivo. Ele sempre tá ali no poder. Às vezes ele atropela etapas. Aí eu pergunto para vocês, tem alguém aqui nessa palestra que se identifica com esse tipo de perfil? Faz sentido para você? A galera, já começa. Aí o pessoal começa a dizer, poxa, gostei dessa mulher. Eu nunca vi um assunto sobre isso. Não é um assunto chato, é um assunto gostoso. E aí você fala assim, olha, você também percebe que no seu meio social, seus amigos, pessoas da sua família também têm esse tipo de comportamentos? Por que esses conflitos acontecem? É porque olha a forma que a gente enxerga o outro. A gente sempre enxerga o outro no exagero. Você tem todo esse PPT lá pronto lá para você, PowerPoint. Tu bota a tua marca, tá tudo prontinho. É só chegar e fazer acontecer. Se chegar na hora aparecer uma pessoa, aparecer 2 pessoas, ter 8 pessoas como tá aqui na nossa live aqui agora, tá tudo tranquilo. Tu tá dando o teu conteúdo da melhor forma possível. E quando tu faz isso, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, cada vez mais tu vai pegando robustura, tu vai ficando mais forte. Tanto é que se você lembrar, eu tava olhando aqui, Sheila comprou meu curso, não foi no começo da pandemia, foi em 2019, outubro de 2019. A turma quando você comprou, não tinha nem 50 pessoas, quando você tava lá na época, quando você tava lá no grupo lá do WhatsApp. Eu olho agora, janeiro, agora 2021, ao vivo, só numa aula que eu dei no YouTube, tinha mais de 1.200 pessoas. Mais de 11 mil inscritos. Então, você vê que existe uma evolução. Então, não é um único trabalho que você faz aqui que ele mostra todo o seu trabalho. Faz sentido? Então, veja que é uma construção. Mas é algo, Sheila, que não tem como ele diminuir. É como se a cada dia tu criasse um tijolinho dentro do teu negócio. Cada dia é um tijolinho. Então, todos os dias você tem que acordar e dizer assim, o que hoje eu posso fazer diferente do que eu fiz ontem para ampliar ainda mais, pelo menos 1% da minha entrega naquilo que eu acredito que vai ajudar outras pessoas. Seja um conteúdo, seja uma live, seja um stories, seja uma fala com um profissional. Chega uma pessoa que de repente é dessa tua área, ou um cliente que tu atendeu, que tu tivesse bons resultados. Chega para ele, chama para uma live. Olha, vamos bater um papo. Queria bater um papo contigo. Poxa, tu é um cara que chegasse ali, a gente conversei contigo, e eu identifico que muitos outros profissionais também podem ser beneficiados. Tu acha que tu teria 10, 20 minutinhos para tu bater um papo comigo, até para a gente conversar um pouco como tu chegou e como tu se encontra hoje? Gente, eu digo a você, o cara só não vai se o cara for muito miserável. Mas quando ele foi ajudado por você, ele vai querer fazer isso de forma espontânea, não é pagar nada para ele, de forma espontânea. Como você está vindo aqui me ajudar aqui hoje, é pelo benefício que você já teve com o material. Quando você faz isso, outras pessoas também estão sendo beneficiadas. Então veja a quantidade de coisas, de possibilidades que eu te dei agora com uma simples pergunta. Muito bom. Faz sentido para você? Te ajudei? Com certeza, ampliou muito. Que bom.
Porque, como eu disse, eu estou mais acostumada no serviço público. Embora não tenha muita diferença, Quase nada. né? Tem quase nada, mas é porque, assim, no serviço público, nós participamos de uma seleção, de um concurso, onde tem conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e pronto. No particular, né, no organizacional, eles te contratam através de outro tipo de seleção, digamos, né? Nem todas têm o DISC, né? Eu creio que não, né? Geralmente, quando tem um psicólogo que vai ser o psicólogo que vai selecionar aqueles candidatos, elas fazem dinâmicas, entendeu? Passam algum teste psicológico, né, de personalidade, de atenção, concentrado, e tudo, sai tudo. Eu conheço, Mas, eu conheço assim, psicólogos que fazem esse né? processo mesmo, faz todo esse passo a passo. Geralmente é esse processo. Mas o DISC, eu não tinha conhecimento, e eu já conversei com algumas colegas e elas já ouviram falar, mas também não empregam. Eu tenho E alunos. eu me apaixonei Eu, também, te- eu me apaixonei. eu tenho um aluno, Sheila, que tem formação em RH, tem formação em gestão de pessoas, e eles viram o DISC de forma muito rápida, muito objetiva, mas quando eles veem o nosso conteúdo, eles ficam assim, abismados. Eu até falo, você fez a formação, você sabe. Muitos psicólogos dizem assim, poxa, Luiz, tu não é formado em psicologia, mas o aprofundamento que tu dá sobre o DISC, dentro da Isso, metodologia, exatamente. é muito mais profundo de quando a gente viu sobre disco, ou viu sobre esse material dentro da psicologia, ou até mesmo para quem é de recrutamento e seleção, para quem trabalha em gestão de pessoas. Porque realmente o aprofundamento que eu dou, uma graduação não dá. Não tem como. Ali ela dá um após, não tem como. Por isso que eu falo, gente, é porque especificamente eu trabalho com DISC. Então eu preciso ter aprofundamento para te capacitar, para poder te preparar, para que você possa ir para o mercado de trabalho de forma estruturada. Então, muitas escolas de coaching no Brasil, por elas não terem, de repente, uma plataforma DISC, onde 90% não tem, eles dão um conteúdo muito raso, com você fazer o DISC pelo PowerPoint, pelo Excel, fazendo umas perguntas lá em PDF, dando um resultado do só que é um dominante, que é influente, um perfil natural, mas não tem um aprofundamento sobre isso. Então, elas, por não terem uma ferramenta, elas não conseguem dar um aprofundamento. Hoje, a nossa formação, ela já está passando de 50 horas. Ela já era 40 horas e já era a maior do Brasil. Embora outra escola diga que é a maior carga horária do Brasil, eu comprei o curso para ver essas 40 horas. E, na realidade, são 25 horas de formação. As outras 15 horas é de materiais extracurriculares. Igual a faculdade. Vou fazer uma pós-graduação e ter lá 1.600 horas. E, na realidade, eu não tive nem 1.000. É porque existem os estudos por fora e tal, que a gente sabe que tem, né? Faz parte do agrado do MEC. Eu digo, olha, com a gente não. Tem mais de 50 horas de aula mesmo, de conteúdo pesado. Então, quando a gente diz que é a maior do Brasil, é porque é a maior e acabou. Em termos de carga horária, é a maior do Brasil. E com isso, o que é que eu quero dizer com isso? Que quanto mais a gente ajuda o nosso aluno a ele se desenvolver, a ele se capacitar, a ele criar estratégias, a ele ver formas diferentes de atuar com a metodologia, ele se diferencia do mercado. Porque 90% ou mais das empresas no Brasil de análise DISC, eles estão voltados só para recrutamento e seleção. Nada errado com isso. Né? Mas existe um leque muito grande com a análise DISC para que possa ajudar outras pessoas. Às vezes, eu como profissional, sou lá, gestor de uma empresa, eu preciso me conhecer melhor também. Eu preciso saber quais são os meus talentos, quais são as minhas potencialidades, o que é que de repente está me impedindo de ter um melhor rendimento da minha própria empresa? Como está sendo o meu comportamento aqui dentro? Será que eu estou conseguindo transmitir para os colaboradores aquilo que realmente eu deveria transmitir? Será que eles estão realmente conseguindo entender aquilo que eu quero passar? Será que eles estão de acordo com aquilo que a empresa também está de acordo com em termos de resultados? Como é que eu sei disso? Como é que eu consigo ter alta performance naquilo que eu faço? Qual é o meu estilo de liderança? Quais são as principais habilidades que eu tenho que eu consigo chegar para a Sheila e mostrar para ele exatamente o que ela tem que fazer? Veja a quantidade de dúvidas, quantidade de informações de eu como líder, eu preciso entender. E eu não tenho noção que o simples relatório de análise DISC, ele gera para a gente. É incrível, é incrível. Tem muita gente que fala assim, Luiz, a assertividade desse relatório é gigante. E eu digo, olha, é 99% de assertividade. E se você mentir, ele diz que você mentiu. Não tem para onde correr, tá? Eu acho muito bacana. Inclusive, foi assim, foi o psicólogo, né? Que eu falei já para algumas colegas que elas não sabiam, para reforçar mais, que foi um psicólogo que criou. que criou, gente.
Tá O cara é entendendo? muito fera, o cara é Ele muito inteligente. é muito. E ele aí ainda ressalto mais, ele foi o criador, né, Do polígrafo. do Ele foi polígrafo ele foi um e dos da Mulher criadores. Maravilha, É. né? Muita gente não Da sabe. Mulher Maravilha. Quando a gente fala Pronto, aí assim, não foi, o disco não foi criado do nada por acaso. Foi um é, psicólogo, o cara tinha PhD, o cara estudou em Harvard. O cara era é, advogado, era psicólogo, tinha formação. Ele é da época de Freud, da época de Jung, para quem é da psicanálise. isso, E pronto. ele, na época, ele não foi tão estudado, ele não foi tão valorizado naquela época, porque desde então, no início ali do século XIX, se trabalhavam muito em pessoas com patologias, pessoas com Isso, deficiências, pessoas com problemas mentais, serial isso, killer naquela época pronto. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial ali, onde muitas pessoas iam para a guerra e eles morriam na guerra, mesmo tendo todas as instruções, eles ficavam se perguntando, peraí, como é que a gente mandou 100 mil soldados e deu instrução para os 100 mil soldados e 50 mil morreram e 50 mil voltaram? O que aconteceu? O que foi que esses que voltaram entenderam, o que é que eles não entenderam? Então, pegaram o Maston e chamaram ele para poder auxiliar a entender esse comportamento dos soldados, para que Isso. eles pudessem, na próxima vez, quando fossem para a guerra, ter o mínimo de perca possível, falando a linguagem de cada soldado. Muitas vezes, a corte, na época, a corte dos Estados Unidos, chamava ele para poder ele defender, muitas vezes, uma pessoa que estava lá presa, para ele usar o detector de mentiras, usar também o DISC para ver se o cara realmente era inocente ou não. Então, se os advogados entendessem que aquele criminoso ali realmente ele tinha feito a coisa errada, ele botava um embargo, ele botava alguma coisa para barrar Maston de fazer o DISC com o prisioneiro, porque Maston ia Eu li. descobrir, né, se é verdade ou se é mentira. Como também o oposto. Se o cara fosse realmente inocente e estivesse pagando por um crime que ele não cometeu, os advogados da defesa mandavam a corte chamar Maston para fazer a análise de frente para o juiz, para mostrar que a pessoa não estava mentindo nas informações. E ele descobriu, um dos pontos que ele descobriu o detector de mentiras, foi com a veia arterial da esposa dele. É incrível. Quando você vê a história por trás, não foi por acaso, teve todo um estudo. Só que na época, Todo. existia muito esse trabalho com patologias. Eu lembro em uma das falas que ele dizia assim, as pessoas que tinham síndrome de Down, por não ter um estudo muito aprofundado naquela época, eles chamavam de pessoas anormais, que não tinham estudo sobre isso. Então ele falou assim, peraí, e por que não estudar pessoas normais? Foi aí que deu o boom. E a Mulher Pois Maravilha é é, eu acho incrível que também. a Mulher Maravilha, então eu sempre coloco isso. Aí quando eu coloco isso, as pessoas, Dá uma porque baixa crista. e na própria psicologia, muitos não sabem. E eu acho que eu estou em vantagem em relação a isso. Com certeza. Eu tenho vários psicólogos que Porque, pensam como você, assim, tá, Sheila? Muitos né, psicólogos que dizem assim, Luiz, e eu acho ainda que ainda se trabalha muito patologia, muitas patologias, ao invés de trabalhar a saúde, né? Quando a gente fala saúde, é para a gente trabalhar mais em cima da nossa saúde ao invés da doença. Porque, como o Marshall fez naquela época, né? Trabalhava-se muito a questão da doença mental, dos transtornos, tudo que havia como você falou aí da síndrome de Down, era considerado uma coisa normal, uma coisa que eles não não sabiam entendiam ainda, ainda né? Não como entendiam lidar. muita coisa. Não sabiam como lidar, exatamente. Quando surge uma pessoa que diz, não, mas vamos estudar, né, as características das pessoas normais, as emoções, como Você ele fala. falou, aí as coisas mudaram. E hoje está mudando muito, graças a Deus, mas eu sou dessa teoria de que eu gosto de trabalhar a saúde, no caso da psicologia, a saúde mental não é só o transtorno, não, é para descobrir a potencialidade. E quando você descobre o DISC, no caso, que não deixa de ser uma análise de autoconhecimento, quem você é, qual a sua característica predominante, no caso dominante, influente, né? Exatamente. Estável, né? Conformista. Eu acho que é fantástico quando a pessoa sabe, sim, é por isso que eu acho dessa maneira, entendeu? Então, e aí a psicologia complementa mais ainda. Então, eu achei fantástico. Que bom, Essa fico formação eu feliz. gosto demais. E eu vou dizer mais, né? Porque estou na sua frente, não.
Eu comprei já várias formações e, sinceramente, não tem essa profundidade como você tem. Realmente, você está de parabéns. Obrigado, Só porque eu estou obrigado. na sua frente. Obrigado. A gente, na realidade, quando a gente iniciou com esse trabalho, né, lá em 2000, comecei em 2018, finalzinho em 2017, a ideia era justamente para recrutamento e seleção. Essa é a nossa ideia, porque era o que o mercado fazia. E daí, nos nossos estudos, né, os alunos que estavam chegando diziam assim, Luiz, eu enxergo muito mais potencialidade nesse material, assim como você já trabalhava com coaching, com a mentoria com ele em outras linhas, em outras frentes, dá para a gente fazer muito trabalho com o DISC realmente voltado para essa área. E aí foi quando a gente começou a se especializar. E eu hoje, particularmente, eu não conheço outra empresa de análise DISC no Brasil que ela tem um foco no foco que a gente tem. Pelo menos todas as escolas de DISC que eu conheço no Brasil, o foco é recrutamento e seleção. Eu acho que a gente é a única, pelo menos até então no Brasil, que foca o DISC não só na área de recrutamento e seleção, mas também para as pessoas. Eu tenho médicos, tenho nutricionistas, tenho vários outros profissionais, consultores, que usam DISC em outras áreas. Orientação vocacional, como você falou, tem vários. Tem Problemas vários. que tem, por exemplo, conflitos no relacionamento amoroso, pessoas que trabalham também com liderança, Carissa mesmo trabalha muito DISC na área de liderança, colaboradores que estão insatisfeitos no seu trabalho, ou sendo, de repente, se sentindo injustiçados, de que forma eles podem ser mais assertivos, né, em diversas áreas. Como você falou, Luiz, eu não quero o DISC, não é para recrutamento e seleção, mas é para o empresário enxergar uma ferramenta que pode ajudar elas a terem mais resultados nas suas empresas, ajudando as pessoas a se conhecerem. Quantas pessoas que elas deveriam, em algum momento da vida delas, elas terem uma ferramenta de autoconhecimento. É por isso que eu falo lá no meu Instagram, descobrir o santo graal do comportamento humano, que é o que Bill fala no livro As Emoções das Pessoas Normais, né, na tradução, quando ele fez a dedicatória para Mastro, ele fala, o Mastro conseguiu entender o código genético de descobrir o santo graal do comportamento humano, onde você, ao responder o questionário, você não consegue mentir. Você é verdadeiro ali nas informações. E se você mentir, ele acusa que você mentiu. Ele sabe que você mentiu. Por isso que Marston, quando ele criou lá a personagem, a primeira personagem mulher da história mundial, a Mulher Maravilha, ela quando jogava o laço da verdade e ela segurava preso, o cara não conseguia mentir para ela. Né? E isso gera uma analogia, desde então, sobre o DISC. Né? Então, assim, é muito legal quando você conhece a história, a profundidade, para você entender, realmente faz todo um sentido. Não é do nada, não é à toa. Sheila, posso te ajudar em mais alguma dúvida? Não, você já foi assim mais além, né? Obrigada por essa participação, né? Fico feliz em te ajudar. Como sempre, mais além, né? É porque você realmente é conhecedor. Isso é importante. A gente está sempre aprendendo. Como eu disse, a sua formação para mim foi uma das assim, muito importantes para minha área e não só isso, você é uma pessoa acessível. Ó, pessoal, não estou fazendo propaganda do Luiz Vicente, mas já fazendo, mas com toda sinceridade. É uma pessoa acessível, você paga uma formação, mas não tem muito acesso àquela coisa muito artificial. E eu gosto de pessoas que tenham aquele acesso, que você pode falar a qualquer hora. O Luiz Vicente, ele é muito acessível. Obrigado, Sheila. Qualquer coisinha, eu estava sumida, mas é porque justamente eu trabalho muito lá no consultório, na minha área, mas de vez em quando, como eu digo, eu já apliquei em alguns o DISC, e foi um sucesso, e eu quero ver na área agora empresarial como é. Por isso que eu vou aqui, né, para tirar essas dúvidas, e você já me disse mais além. Show. Então, eu recomendo essa formação com você. Eu acho obrigado, que é a melhor. Então, Sheila, muito obrigado de coração, pela tua participação. Obrigada. Deus te abençoe. E obrigado por ter entrado aí ao vivo junto com a gente. Obrigada também. Valeu. Tchau. Sou professora. Eu estou terminando uma pós-graduação em coach e carreira com ênfase em consultoria empresarial. Aí, às vezes, você fica, assim, um pouco duvidosa, porque as pessoas hoje têm dado descrédito, né? Um certo descrédito com relação a coach, né? E as pessoas precisam saber que psicólogo é uma coisa, coach é outra coisa, né? O psicólogo trabalha com terapia, né? O coach trabalha com ferramentas, né? Que trabalha a questão do comportamento, competências, né? Trabalhar habilidades, né? Melhorar potencialidades. As pessoas acabam confundindo e gerando um certo descrédito com o coach, né? Eu queria saber, assim, em que momento utiliza-se o DISC no coach? Qual o melhor momento, né? Vamos lá, vou te ajudar. Me tira outra dúvida. Tu já é nossa aluna, não é? Só para eu te conhecer um pouco melhor. Não. Como é que tu me conheceu? Já participei. Já participei de um curso seu grátis. Gratuito. Gostei muito, maravilhoso. Tu participou do curso gratuito. Legal. Tranquilo, show. Então vamos lá, deixa eu te ajudar. Me tira outra dúvida. Tu tem pós-graduação em coach, né? Você disse que tá concluindo. E tu fez alguma formação em coach ou só pós-graduação? Eu fiz alguns cursos gratuitos, certo? Né? E
Eu sou pedagoga, tenho pós-graduação em psicopedagogia e gestão municipal. Legal. E me despertei, né, para essa área. Eu sempre gostei dessa área empresarial. Já fiz trabalhos assim para o CDL, a nível de vender campanhas promocionais. Já trabalhei como vendedora também. Tenho um pouco de experiência na área, né? Sempre Legal. admirei. Uma das diferenças, né, assim, como você mesmo frisou, entre coaching e a psicologia, a psicanálise, né, nesse mundo, o coaching, ele tem um processo estruturado. Em que sentido? Ele tem um início e ele tem um fim. Dentro da psicanálise, dentro da psicologia, o cliente, ele pode chegar hoje numa sessão e ele falar um determinado tema. Ele pode chegar na próxima semana, no próximo encontro, e falar outro tema totalmente diferente. Não existe uma estrutura lógica. Isso vai depender muito do trabalho que ele está fazendo com o psicólogo, com o psicanalista, o terapeuta lá que ele está fazendo. Diferente do coaching. Como também, o trabalho do coaching ali, ele sempre foca presente, futuro, né? Sempre de hoje para o futuro. O psicólogo, pelo trabalho que ele tem, pela expertise que ele tem, ele pode trabalhar o passado, né? Ele pode buscar alguma coisa no passado, algum entrave, algum problema, alguma feridinha, algo que está atrapalhando o seu cliente hoje, para que ele alcance os resultados mais à frente ou no momento atual. Diferente do coach. O coach não pode ir lá para o passado. Embora a gente fale assim, olha, o processo do coaching não é terapia, mas para quem vivencia o processo, ele é terapêutico. Em que sentido? Você se sente mais leve, você se sente mais presente, você se sente muito mais preparado por tudo aquilo que você vivenciou. E o papel do coach é justamente ajudar o seu cliente a encontrar as respostas que já estão dentro dele, para que ele possa, através dessas respostas, meio que pensar fora da caixa, para alcançar os seus objetivos, onde o foco está justamente nessas metas, nesse processo, nesse passo a passo. Então, só para fazer uma analogia rápida entre um e outro, porque às vezes as pessoas confundem. E eu sei também que tem muito coach pilantra por aí também, que aplica o método da psicologia sem ser coach, e dizendo que é coach, e a gente sabe que não é, né? Então, infelizmente, como qualquer outra profissão, existem bons profissionais e maus profissionais. Mas a tua pergunta foi, qual o melhor momento para aplicar o DISC no coaching? Sim. Eu indico para os nossos alunos, para eles já aplicarem o DISC dentro do processo de coaching já na primeira sessão. Primeiro encontro com o cliente, a primeira ferramenta que ele aplica é o DISC. Ferramenta eu falo para quem, exemplo, não fez formação em coaching conosco, tá? Para quem é formado em coaching com a gente, sabe que dentro do coaching, o DISC ele não é uma ferramenta, ele é uma avaliação. Porque existem as ferramentas do coaching, existem as avaliações dentro do processo de coaching e existem as técnicas projetivas dentro do processo de coaching. São coisas diferentes. Então, dentro do coaching, o DISC ele é uma avaliação, que para quem é de fora, para quem não conhece, é uma ferramenta, vamos dizer assim, é uma ferramenta. Então, Luiz, e por que aplicar no primeiro momento? Porque muitas vezes quando o cliente chega, é por isso que eu perguntei se você já tinha feito formação, qual o entendimento para eu poder falar uma linguagem que fosse igual a que você tem. Então, ou seja, quando a gente chega realmente num cliente, algumas escolas dizem assim, aplica a roda da vida, aplica uma ferramenta Smart, aplica uma ferramenta de análise SWOT, ou seja, existem algumas ferramentas básicas dentro de um processo de coaching que qualquer pessoa acha pela internet. Então, quando você aplica essas ferramentas para um cliente no primeiro momento, ela torna-se ferramenta mais do mesmo, vamos dizer assim. Ela não vai dar tanto resultado quanto diz que pode dar para o cliente naquela primeira sessão. Então, exemplo, o cliente chegou para a primeira sessão, eu já aplico o questionário para ele, ele responde o questionário, eu com o resultado do questionário, eu vou gerar o relatório e eu já consigo ter muito mais assertividade na comunicação com ele dentro da sessão. Porque eu já vou saber quais são os principais pontos de melhorias que ele tem, o que é que está atrapalhando ele na vida dele hoje, como ele está no relacionamento pessoal, como ele está no trabalho, como ele enxerga as pessoas, como está a vida dele. Ou seja, eu sei muitas informações que, por mais que ele não perceba, eu tenho dentro dos relatórios, dentro dos gráficos. Aí, com isso, eu vou ter mais assertividade com ele. É isso que eu indico para os meus alunos. Quando eu aplicava o DISC nos meus clientes, quando eu comecei a aplicar, logo no começo da minha formação, eu comecei a perceber o seguinte, a cada 3 clientes que eu atendia, 2 fechavam o processo comigo de imediato quando eu aplicava o DISC. Porque eles viam que eu tinha um material na minha mão tão grande que eles falavam assim, se no primeiro encontro que eu tive com ele, eu já tive tudo isso de resultado, de informação, imagino que eu não vou ter ao longo do processo, entendeu? Quando eles viam o relatório lá com 27 páginas falando sobre a vida dele, os caras ficavam assim, ó, de queixo caído. Ele só não fechava comigo o processo se ele não tivesse a condição financeira naquele momento, tá? Eu usava nesse sentido. Eu imaginei assim, né? Seria um segundo momento, porque no primeiro momento seria um bate-papo mais, menos informal, né? Mais leve, para depois
eu ir pro DISC. É porque, assim, existe o coach, eu não sei o nível, por isso que eu perguntei o nível de conhecimento. O que é que acontece? Eu trabalho com coach desde 2013 e eu me inicio formação desde 2016. Agora mesmo a gente encerrou uma turma, segundo agora fez 8 dias, a gente encerrou uma turma de coach aqui, online. O que é que eu digo para os alunos? Existe o coach formal e existe o coach informal. São duas coisas diferentes. O coach informal eu aplico de forma mais informal, até para entender o cliente, ver se ele realmente está precisando de um processo, conhecer um pouco mais o que ele está passando, onde ele quer chegar. E isso eu faço às vezes até por telefone, no Zoom rapidinho, mas eu não aplico a sessão estruturada. Se ele tem interesse de realmente fazer um processo, primeira coisa que eu falo, eu já digo para ele quanto eu cobro por um processo. Para quê? Para afastar quem é curioso. Então, ou seja, hoje um processo de coaching comigo, ele parte de R$4.000, um processo com 10 sessões. 4, 5, 6 mil reais, dependendo muito do que o cliente está buscando. Então, se eu chego para ele, eu já falo, olha, hoje um processo comigo, ele parte de R$4.000. Não estou te falando que vai ser o teu preço. Pode ser mais, mas menos eu sei que não é. Então, assim, hoje o meu processo são 10 sessões, onde tem um contrato que você assina, tá? Eu divido para você em até 10 parcelas, o valor à vista é 4.000, ou você pode parcelar até 10 vezes, até 12 vezes, com as taxas do seu cartão, tá? E os nossos encontros são semanais, e o horário que eu tenho disponível para poder atender nesse momento é tal dia, tal horário. Dá para você? E se você quiser, para você até conhecer um pouco do meu trabalho, eu posso agendar com você uma sessão gratuita. Eu não vou te cobrar por esse encontro. Mas assim, se eu fechar o processo contigo, automaticamente essa sessão já está dentro do seu pagamento. Então, aquelas pessoas que eu já percebo que elas querem só curiar, elas não vêm nem para essa sessão. Porque eu já falei quanto é meu processo. Aí é nessa sessão que eu aplico o DISC, já de imediato. É a questão também de valorizar, né? Sim. Tem que se impor para Sim. valorizar o seu trabalho. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, eu uso essa forma e dá muito resultado e é o que eu ensino para os meus alunos. Porém, dentro da formação, existe o que a gente chama de um modelo cartesiano, existe um passo a passo. Então, eu falo, olha, não já faz isso de primeira se você nem sequer praticou a metodologia. Primeiro, pratica um pouco a metodologia, pega um pouco mais de bagagem, para depois você começar a colocar isso em prática. Porque de nada adianta você ter o conhecimento e já ir para a prática. Ou então se permita passar pelo processo também, né? Isso. É interessante também. Dentro da nossa formação, o aluno ele vivencia o processo desde o quarto, quinto encontro. Ele pratica, no mínimo, para você ter ideia, 20 sessões ele pratica dentro da formação. Justamente porque eu digo, olha, a gente trabalha sobre 3 pilares. A base teórica e científica, né? A metodologia, a base de onde ela surgiu, as ferramentas, as técnicas, né? E a vivência prática. De nada adianta ele ter a base, ele ter o conhecimento, as ferramentas materiais, e ele não sabe como praticar. Então, ele vivencia o processo dentro da formação. Eu digo assim, ó, tu chega um diamante bruto, e a nossa ideia na metodologia é te lapidar. É como se tu fosse pegar uma planta de uma casa, fosse um arquiteto, tu tivesse lá o espaço e tu pode construir. Então, a gente vai começar a construir primeiro a fundação, a base, que vai sustentar essa tua casa. E esses tijolinhos, essas pedras, né, esse espaço que tu vai construir, as ferramentas. Mas colocar os móveis dentro da casa, pintar, arrumar a casa, é colocar em prática aquilo que você construiu. Então a gente meio que... É a melhor parte, a questão é a prática, né? A experiência. Conta demais, né? Exatamente. Não tem como. É exatamente qual é o isso. tempo dessa formação sua? Qual é o tempo? Qual a formação? De coaching ou a formação em análise de DISC? Formação em coaching, ela tem hoje 102 horas de formação. São no total, dá 102 horas de formação, tá? E a de análise DISC hoje ela está passando de 50 horas, a de análise DISC. Posso te ajudar em mais alguma coisa? Alguma dúvida? Somente isso mesmo, somente isso, obrigada. Obrigado. O curso, né, que eu participei, eu achei assim, sua metodologia muito prática, entendeu? Bem compreensível e pretendo fazer outros, né? Obrigada, um abraço. Obrigado, fica com Deus. Sucesso para você, tá? Um abraço, tchau, tchau.